Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 213º dia do projeto Conheça a Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. Mateus 18. O maior no reino dos céus. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Os tropeços. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os dois, ser lançado no inferno de fogo. A ovelha desgarrada. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo, que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Como tratar um irmão que peca. Se o teu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A parábola do servo que não queria perdoar. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga.
Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Mateus 19. A questão do divórcio. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém se separa do que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O jovem rico, e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres,
e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Mateus 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Jesus, ainda outra vez, prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao 3º dia ressuscitará. O pedido da mãe de Tiago e João. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando, pediu um favor. Jesus lhe perguntou:
o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem a autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Chegamos ao fim da leitura de nosso 213º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.